voltado para Jesus, com o desejo de fazer a obra de Deus. Já conhecia a palavra antes, e agora eu voltei com um outro entendimento do que é o mundo. Que há almas lá fora gritando, pedindo socorro, querendo ajuda. Só que às vezes nós nos tampamos dentro de uma bolha e esquecemos de olhar para o lado de fora. Tem gente querendo uma mão amiga para estender, levantar, dizer: eu estou com você, você não está sozinho. Só que eu só fui ter esse entendimento depois que eu conheci lá fora. Eu não tinha esta consciência. E quando eu conheci este pastor, eu disse no meu coração: eu preciso fazer esta obra com este homem, eu preciso ajudar este grupo. E eu comecei então, toda sexta-feira à noite, 9 horas da noite, a gente se reunia, orávamos em frente das boates de Volta Redonda. Cansamos de ir na frente de algumas boates, Boate Porão, Cana Café, Estúdio 54, aquelas boates que tem ali no Jardim Amália. E para a glória de Deus, gente, se você passar lá agora, você não encontra nenhuma boate aberta. Todas fecharam. Mas toda sexta-feira à noite tinha um grupo de jovens lá cantando louvor e evangelizando. Cantando louvor e evangelizando. Eu tive várias experiências de ver jovens desviados voltando para os caminhos do Senhor, de ver jovens, aleluia, travestis aceitando a Jesus, entregando a vida a Jesus, de ver pessoas alcoolizadas ajoelhando na rua e dizendo: eu quero Jesus. Eu tive algumas experiências, dali surgiu a chama missionária em meu coração, e eu falei: eu preciso levar esse evangelismo para o bairro que eu moro, para o bairro que um dia eu era traficante, que um dia eu era viciado de droga. Eu preciso levar esta obra. Foi assim que nós implantamos este trabalho na congregacional da Vila Maria. Toda sexta-feira à noite saía um grupo de jovens evangelizando, e Deus começou a salvar os jovens. A gente passava nas ruas, tinha jovem que saía do bar, atravessava a calçada do outro lado, dizia: Gustavo, eu quero este Jesus que te libertou, eu quero este Jesus que te salvou. Eu cansei de ver jovens chorando, dizendo: eu quero este Jesus. A igreja é a resposta que o mundo procura. Você é a resposta que o mundo procura. A palavra do Senhor diz que somos cartas vivas, escrita por Deus e lida pelos homens. Você é a resposta para o mal deste século. Você é a resposta para almas que estão sofrendo lá fora. Jesus foi salvando, gente. Para a misericórdia do Senhor, entramos em algumas comunidades, Vila Delgado, eu tinha alguns acessos, e a gente começou a fazer cultos na praça, começamos a evangelizar, começamos a ir a alguns pontos que um dia eu andava, e Deus começou a salvar alguns jovens, salvar algumas pessoas, algumas famílias. A obra de Deus foi avançando. Só que o segundo clamor missionário que eu encontro na Bíblia é o clamor dos homens. Atos dos Apóstolos, Paulo desejava ir para a Ásia, só que a Bíblia diz que o Espírito Santo impede Paulo de ir para a Ásia, e ele tem uma visão de um homem. E este homem diz ao apóstolo Paulo: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Atravessa a Macedônia e vem nos socorrer. Paulo ouviu o clamor daquele homem em visão, e ele então atravessa a Macedônia. Chega na cidade de Filipos, começa a obra missionária. Pessoas estão clamando pela igreja. Cadê a igreja do Senhor? Cadê o meu irmão? Cadê a minha irmã? Atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Depois de 1 ano e meio, fazendo obra missionária no bairro Vila Maria,
tendo algumas experiências com Deus no campo missionário. Porque, irmãos, falar de missões não é teoria. Falar de missões é prática. Líderes de missões que estão aqui, missionária Glória, que está aqui com todo o respeito, minha querida, foi minha aluna no CETEMIT. Quando vocês convidarem alguém para pregar em culto de missões, convide de fato pessoas que vivem a obra missionária na prática. Porque falar de missões na teoria, tem muita gente que fala. Mas é a prática, é o fruto, é a obra. É aqueles que verdadeiramente entendem o que é a obra missionária. Quantas vezes eu deixei de comer para dar de comida a jovens. Eu sem condições, vindo do tráfico, sem emprego. Dividindo roupa com amigos que estavam saindo da mesma situação que eu vivia antes. Desempregado mais de um ano, fazendo a obra de Deus, Deus me sustentando. Levantando pessoas para me abençoar com ofertas, levantando pessoas para no final do culto me chamando, vamos comer um lanche, vamos comer uma pizza, e eu dizia, eu não tenho dinheiro, não, Deus mandou te abençoar. Aí vinha terno de um, sapato do outro. Enquanto isso estávamos lá fazendo obra missionária, fazendo obra, evangelizando, entrando na casa de pessoas. Aí Deus preparou a Carol, que hoje é a minha esposa. Comecei a namorar, noivei, casei. Assim que eu casei, nós fomos enviados lá para a congregação da Cotiara, uma congregação pequena de quase 20 membros. Quando nós chegamos na Cotiara, passou pouco tempo, eu fui consagrado a presbítero. De presbítero eu assumi a congregação com a saída do pastor que estava naquele trabalho. Assim que nós assumimos a congregação, começou uma guerra no bairro da Cotiara, uma guerra de facções. Deu toque de recolher. No primeiro dia de culto meu como dirigente, estava eu, a minha esposa, meu pai, minha mãe e a família do Jonathan Basso, não tinha mais ninguém. O povo com medo de sair na rua. Era 8 horas da noite, uma alma viva na rua. Só que do mesmo mundo que estas pessoas viviam, eu já vivi, e já vivi de forma intensa, de frequentar o Rio de Janeiro, comunidades no Rio. E quando o bairro começou a viver esta guerra, o Espírito Santo disse no meu coração: você não era corajoso, agora vai fazer missões. Quando eu ouvi a voz do Espírito Santo, no culto de quarta-feira estava só nós, na sexta-feira não tinha trabalho na igreja, porque era uma congregação pequena, mas eu disse para aqueles que estavam presentes: sexta-feira eu estou na rua evangelizando. A minha mãe olhou para mim e disse: mas Gustavo, está tendo toque de recolher no bairro. Eu disse: mãe, eu já vivi isso, eu sei como é, Jesus me tirou, e se na mão do diabo eu não morri, não vai ser na mão de Deus que eu vou morrer. Aleluia. Eu peguei uma caixinha de som, irmãos, era 7:30 da noite, do tamanho desta caixa de retorno. Engatei o microfone, deixei minha esposa em casa, cheguei na congregação, orei de 7:30 às 8, deu 8 horas da noite, não tinha uma alma viva na rua. Eu liguei a caixa de som, peguei o microfone e comecei a subir o morro do Macuco dizendo: Jesus me tirou do tráfico e mudou a minha vida, pode mudar a sua vida também. Jesus me libertou, pode libertar vocês também. Não tinha ninguém na rua, mas de repente começou a acender as luzes das casas. O povo foi vendo um doido pregando. No culto de domingo não tinha lugar para o povo sentar. A gerente do tráfico aceitou Jesus, largou as drogas e hoje serve ao Senhor. Ele te deu ousadia. Está lá a congregação, irmãos. Menos de 2 anos compramos 2 terrenos. Está lá a obra. O trabalho está consolidado. Mas precisamos ouvir a voz do Espírito.
O Espírito nos direciona. O Espírito impediu Paulo de ir para um lugar e levou Paulo para um outro lugar, porque lá na Macedônia tinha almas que careciam, e Paulo ouviu o clamor dos homens: atravesse e nos ajuda, atravesse e nos ajuda. Conhecemos a história, Atos 16, quando Paulo e Silas foi preso pela libertação daquela mulher que era vidente. Ali nós vemos o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Está pensando que obra missionária é flores? Tem muitos missionários que carregam título, indo para a Europa, ostentando uma vida de luxo, mas obra missionária é entender o verdadeiro chamado. Por isso que Paulo diz: eu sei viver no muito, mas também sei viver no pouco. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Está disposto a viver missões, está disposto a ser perseguido, a pegar luta com o inferno por causa de uma alma, a passar noites acordados em consagração para Deus libertar alguém. Isso é obra missionária. Isso é fazer missões. Paulo foi preso com Silas, só que aquela mulher foi liberta, e o carcereiro e a família dele foi salva. Paulo apanhou, Silas foram humilhados, mas eles fizeram a obra que Deus mandou eles fazer. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe de carregar este título de embaixador de Cristo. Para o mundo o Evangelho é loucura, mas para nós é poder de Deus. Não se envergonhe, não seja crente 007, que na igreja você é crente, no trabalho ninguém sabe que você serve a Deus, na igreja você dá glória a Deus, mas no colégio você é crente. Não, não sou crente não, eu só gosto de ir no culto, eu só gosto de frequentar a igreja. Assume a posição de servo. Deus te chamou para fazer a obra dele. Deus te chamou como luz e sal da terra. Eu vou terminar agora, irmãos. É dia de semana, e eu sei que vocês trabalham, alguns estudam, mas voltando a falar de Billy Graham de novo, em uma das suas cruzadas evangelísticas, estava como aqui bandeiras de diversos países, e ele começa a orar cada país. Ele vai colocando a mão nas bandeiras e vai orando. Bandeira de Moçambique, está lá Billy Graham orando por Moçambique. Bandeira da Alemanha, está lá Billy Graham orando pela Alemanha. Ele foi orando, país por país, das bandeiras que estavam naquela cruzada. Mas quando chegou na bandeira do Brasil, ele colocou a mão. E ele não orou como ele orou as outras bandeiras, os outros países. Ali Deus tomou ele em espírito, e ele começou a profetizar sobre a nação brasileira. E ele profetizando, ele disse: nesta nação vai se levantar missionários. Nesta nação Deus vai levantar uma voz de avivamento que vai alcançar os países. Nesta nação Deus vai derramar um avivamento que vai alcançar povos. Nesta nação Deus vai começar um grande avivamento que vai anteceder a volta de Jesus. Ele começou a profetizar, tomado pela glória de Deus, dizendo que no Brasil Deus derramaria um avivamento que antecederia a volta de Jesus, através da oração deste homem que ganhou milhões e milhões de almas cheios do Espírito Santo, orando pela nação brasileira. Eu quero te dizer que você pode ser este missionário, você pode ser esta missionária, você pode carregar este avivamento na sua vida. Você pode ser a resposta de alguém que ora, que clama. E deixa eu tirar você da zona de conforto agora, em nome de Jesus. Não é heresia do pastor Gustavo não, tá, gente? É Bíblia.
O primeiro clamor missionário vem de Deus. Amém? O segundo clamor missionário é dos homens, das pessoas da terra. Não se assuste com o que eu vou te dizer, não. O terceiro clamor missionário é o clamor que está sendo realizado agora no inferno. Quer prova bíblica? Lucas capítulo 16. Jesus conta uma história, não é uma parábola. É uma história real, porque parábola não leva nome de ninguém. Ali Jesus dá o nome de uma pessoa. 2 morrem. Um é mendigo e o outro é um homem muito rico. Ambos morreram. Os anjos vieram recolher aquele homem chamado Lázaro. E os demônios vieram recolher a alma daquele homem rico. Jesus conta a história, uma história verdadeira, que aquele homem rico vai para um lugar de tormento chamado Hades. A alma dele está sendo atormentada, ele não perde a consciência. Lázaro, ele vai para o seio de Abraão, que lá na frente, depois da morte de Jesus na cruz, se torna o lugar dos prazeres, o paraíso. Lázaro vai para o seio de Abraão. Entre o seio de Abraão e o lugar de tormento, há um abismo. O texto diz que aquele homem rico olha para Abraão, olha para Lázaro, e sendo atormentado, ele clama: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta dos teus dedos e molhar os meus lábios, porque eu estou sendo atormentado neste lugar. Abraão então responde àquele homem: não tem como, entre nós e vós há um abismo que nos divide, não dá. Aí aquele homem então vai clamar, é o clamor que está tendo agora no inferno. Sabe qual é o clamor daquele homem? Pai Abraão, manda Lázaro então voltar. Lázaro estava morto, no lugar de prazer, mas ele está clamando, dizendo: manda Lázaro voltar para a vida, e pregar para os meus pais e para os meus irmãos, para que eles não venham para o lugar que eu estou. Aí Abraão vai responder: não tem como. Não dá para Lázaro voltar. Por quê? Porque quem está vivo tem as leis e tem os profetas. Abraão está dizendo: eles têm a palavra e tem os profetas para pregar para eles. O inferno está clamando neste momento: pregue para que eles não venham para cá. Pregue para que eles não venham ser atormentados como nós estamos sendo atormentados. Aquele homem lembrou da família dele que estava viva e está dizendo: manda ele pregar, porque eu não quero que os meus pais e os meus irmãos venham para cá. Quantos estão agora no inferno clamando: o meu pai está vivo, a minha mãe está viva e eu não quero que eles venham para cá. Os meus irmãos estão vivos ainda, eu não quero que eles venham para cá. Quem é a resposta? É a igreja, porque nós temos a palavra, nós temos a palavra. O inferno está clamando: pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra, para que eles não venham para este lugar. É difícil falarmos sobre isso, mas é a Bíblia. Nos tira da zona de conforto, mas é a palavra de Deus. Está vendo o peso da responsabilidade que você tem? Usa suas redes sociais, pregue a palavra. Use as ferramentas que Deus colocou na tua mão, pregue a palavra.
Mas pastor, não estão me ouvindo. Pregue a palavra. Pastor, não estão me dando crédito. Pregue a palavra. Pastor, ninguém acredita no que eu estou falando, estão zombando de mim. Pregue a palavra. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Por quê? Porque quem convence não somos nós. Quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel é pregar a palavra. Pregue a palavra com a tua vida. Pregue a palavra com o seu testemunho. Pregue a palavra falando. Pregue a palavra vivendo. Pregue a palavra orando. Pregue a palavra consagrando a tua vida. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Talvez o acesso que você tem, o teu irmão não tenha. Então pregue a palavra. Talvez o contato que você tem, o seu amigo não tenha. Então pregue a palavra. Seja instrumento nas mãos de Deus. Pregue a palavra. Eu quero fazer uma oração. Me permite, pastor Renato? Amém. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Eu já vou devolver a palavra ao pastor Renato. Mas vira para este crente que está do seu lado aí e fala para ele: nós somos a resposta que o mundo precisa. Você é a resposta para esta geração. Olha a responsabilidade que nós carregamos. Os anjos queriam pregar, gente. Vocês sabiam disso? Os anjos queriam pregar. Disseram: deixa nós pregarmos. Aí a resposta para eles: não. Esta responsabilidade está sobre a vida da igreja. A responsabilidade que os anjos queriam, Deus te entregou. Ele faz dos seus anjos ventos e a nós labaredas de fogo. Eu vou repetir. Ele faz dos seus anjos ministros ventos e a nós labaredas de fogo. Há uma chama que queima o teu coração. E nesta noite eu vim aqui somente para dizer para alguns: não tenha vergonha, não tenha medo, porque o Espírito Santo que habita em você não é um espírito de covardia, de medo, nem de temor, mas é um espírito de ousadia, para que você seja ousado na presença de Deus. Não tenha medo de impor as mãos sobre os enfermos e profetizar cura. Os sinais seguirão aos que creem. Você é instrumento de Deus. Deus não vai descer na terra de forma materializada para alcançar o perdido, não. Você é morada do Espírito Santo. Ele desceu para morar em você. Ele desceu para habitar em você. Você é a resposta de alguém que está aflito lá fora. Você é a resposta de alguém que está sofrendo lá fora. O Espírito que vive em você vai te usar com autoridade, com ousadia, na unção do poder, na unção da graça. Vai te dar sabedoria, vai te capacitar. Deus vai te usar a partir de hoje. Eu quero te fazer um desafio. Eu sei que tem igrejas que nos visitam nesta noite, mas em uma forma matemática, amigos, pastor Renato, se tiver aqui 80 pessoas do Getúlio que congrega aqui, eu faço um desafio para você nesta noite. Faça como Neemias. Escolhe alguém do seu ciclo de amizade. Olha o segredo. Pastor, estou pregando, ele não está me dando ouvido. Começa a jejuar por ele.